Os planos de Deus jamais podem ser frustrados na minha vida e na sua vida. Esse é o tema da palavra de hoje. Jamais pode ser frustrado os planos de Deus. Jó 42, versículo 2, nos diz, Jó fala assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado, certo? Tudo que tem que acontecer na sua vida vai acontecer. A missão, o propósito, o projeto que Deus tem na sua vida vai acontecer. Vamos meditar no capítulo 1 de Lucas. Essa manhã eu estava lendo esse capítulo, são 80 versículos, é um capítulo longo, creio que é o maior do Novo Testamento, certo? E um dos maiores aí da Bíblia também, certo? A gente sabe que o maior capítulo é o 119, porém ele tem 80 versículos. E Deus falou muito comigo quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa. Nós vamos ver o plano na vida aqui de Zacarias e Isabel, que são os pais do profeta João Batista, aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram justos e irrepreensíveis. A gente vê isso no capítulo 1, no versículo 6. E Zacarias aí, no período quando ele foi oferecer incenso ao Senhor, a Bíblia diz que ele era sacerdote, aí no versículo de número 5, e ele estava ali dentro do templo quando o Senhor aparece a ele através, certo, do anjo Gabriel. Ali aparece a ele. A Bíblia diz para ele que Gabriel falou para ele, não temas, certo? O Senhor ouviu a sua oração. Aí no versículo de número 13, né? Não temas, Zacarias. O Senhor ouviu a sua oração. Eu estou aqui trazendo a sua oração. Mas que oração? A oração que Zacarias fez por muitos anos em prol da sua esposa para que ela pudesse engravidar. Quando a gente vê aqui Zacarias que orou e aqui a resposta da oração finalmente chegou, a gente lembra de Isaac, no capítulo 25 de Gênesis, nos diz que ele casou com 40 anos e com 60 anos sua esposa engravidou após ele orar por ela, né? A Bíblia diz que ele orou por ela. Ela era estéril, assim como Isabel era estéril, né? Outro detalhe é que Isabel era uma mulher de idade e estéril. E lá Rebeca também era estéril, né? E Deus concede para Isaac e Rebeca 2 filhos, Jacó e Esaú. E aqui, após a oração de Zacarias ser respondida, começa então aí o plano de Deus na vida de Zacarias e de Isabel. Eles seriam pai de João Batista, aquele que viria preparar o caminho para a vinda do Messias. E aí, quando nós vamos para o versículo de número 20, a Bíblia diz que Zacarias duvidou, certo? Que dessa resposta de oração. É interessante. Pede e aí duvida quando Deus dá. Muitas vezes nós agimos assim. E eu quero deixar aqui essa primeira lição. Não duvide do plano de Deus na sua vida. Não importa qual seja, como será, como ocorrerá. Não duvide do plano de Deus na sua vida. E ele vai dizer aqui também que Zacarias vai ficar mudo por não ter acreditado no Senhor. A Bíblia diz que do lado de fora as pessoas estavam ali orando e já estava preocupado porque Zacarias estava demorando. Quando ele sai mudo. E a Bíblia diz que no versículo 24, passado esses dias, sua mulher concebeu, ela engravidou, certo, do seu esposo, e durante 5 meses ela se ocultou, certo? E no 6º mês, que 6º mês? Versículo 26 diz que no 6º mês de quê? De gravidez dela. Ela estava grávida de 6 meses, ela vai visitar a sua prima, Maria, a mãe de Jesus. Então Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Obviamente, João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, que batizou Jesus, também era primo de Jesus no 2º grau, né, vamos dizer assim. E a Bíblia diz aí que quando elas se encontraram, certo, a Maria, quando encontra com Isabel, só de ouvir a voz de Maria, Isabel ouviu a voz de Maria, João Batista tremeu aqui no ventre dela. Tanto ele como ela ficou, sentiu que não era uma criança normal ali que estava ali, era Deus dentro dela. E ele sabia, Isabel teve discernimento na hora, e ela diz assim, no versículo de número
30, né? Mas o anjo, ou melhor, aí ela diz que para Maria, você é bem-aventurada, não somente você, mas essa criança que está no seu ventre. Porque desde a hora que eu cheguei, que eu ouvi a sua voz, a criança no meu ventre ficou tremendo e eu também estou trêmula, né? E a Bíblia diz que um anjo aparece aí a Maria e fala para ela que ela iria engravidar do Messias, né? Ou seja, do Senhor Jesus Cristo, né? Então, aí acontece então essa visita e a Bíblia diz que Isabel e a criança ficaram possuídas do Espírito Santo, ficou cheia do Espírito Santo. E quando Isabel vai conceber a criança, vai aí nascer João Batista, no 8º dia, quando ela vai ter a criança, certo? Ou melhor, já tinha criança, vai consagrar aí João Batista, perguntam, né, qual o nome da criança. E Isabel fala que ele iria chamar João. E aí pergunta para o pai, Zacarias, e ele pega e escreve João Batista, que é o nome que o anjo Gabriel passou que ele deveria se chamar. E aí, quando ele escreve ali o nome, ele passa a falar. E algo interessante aqui é quando esse plano de Deus acontece, certo? Certo? Quando o plano de Deus acontece. A Bíblia diz que Zacarias faz um cântico, um louvor, versículo 67 até o versículo 80, até 79, aliás, é o cântico aqui de Zacarias. E nesse cântico de Zacarias, ele fala quem seria esse filho dele, João Batista. Versículo 76, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Então, por isso que nós aí falamos que Zacarias é o último dos profetas, certo? E depois dele não houve profeta dessa forma. A gente sabe que lá em Efésios 4:11, vamos ver ali dom de profeta, mas aquele profeta ali, ele é diferente desse profeta aqui, tá? Em outra ocasião, nós vamos falar essa diferença desses profetas. Porque procederás o Senhor, né? Preparando-lhes o caminho, os caminhos. Interessante que João Batista veio preparar os caminhos, né, aonde o Senhor Jesus iria percorrer. Ele veio preparar aí, trazendo uma palavra de arrependimento. A gente sabe que quando João Batista aparece, a Bíblia diz que ele ficou ali no versículo número 80 e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Então, João Batista ficou morando ali no deserto e ele veio aí preparar o caminho, ou seja, ser o precursor do Senhor Jesus, trazendo a pregação de arrependimento. Então, nós vimos aqui na palavra de hoje que o plano de Deus jamais pode ser frustrado. Quando Deus quer, Deus faz. Não duvide, como Zacarias duvidou. Porém, mesmo duvidando, Deus permitiu com que a resposta da oração dele pudesse ser concretizada e Deus aí, usando essa oração dele, respondendo a oração dele, abençoou a vida dele e também fez o que Deus queria, que era preparar, levantar um homem para poder ser usado por Deus para preparar a vinda do Senhor Jesus. Para encerrar, eu quero dizer que a obra de Deus ela é feita por meio de homens, de ser humano, mulheres e homens. A Bíblia relata que é por meio de nós que Deus manifesta a fragrância do seu conhecimento. Deus quer uma parceria minha e sua. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz, ali versículo 8, 9 diz que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus é eu e você. Então é por meio de nós que ele faz a obra. A missão que Deus tem na sua vida, você tem que saber qual é para você estar concretizando. Zacarias ficou sabendo qual era a missão dele, tanto que ele louva o Senhor aí através da resposta de oração que Deus fez a ele, ele adora o Senhor. Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados na sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, fique com Deus.